Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de comunicação e expressão. Mais uma vez aqui com vocês, professor Marcelo. Chegamos à nossa aula de número 7 e vamos falar um pouquinho mais de crase. Por que eu estou dizendo que a gente vai falar um pouquinho mais de crase? Oh, você, quando eu falo de crase, você fica assustado, é isso? Não fique assustado. Se você já leu o texto da semana passada, não há motivo para você fazer esta bela carinha de desconfiado. E você não vai fazer carinha de desconfiado porque você leu o texto que eu deixei lá na semana passada, não é isso? Muito bem, muito bem. O que dizia basicamente aquele texto? Era o texto do professor Pasquale trazendo alguns casos sobre a crase. Crase, 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 crase. O que é a crase? Então, se você leu o textinho da semana passada, você sabe que crase é a fusão de duas vogais iguais. No texto do Pasquale, ele fala de vários casos da língua portuguesa, principalmente da junção da letra E, né? Dessa fusão aí das letras Es. Mas, para a gente, o importante agora é pensar na crase das vogais, das letras A e A, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, e já desde o texto da semana passada, é analisar essa junção de A mais A. Então, a primeira coisa importante é que crase não é o nome do acento, tá? A crase não é o nome do acento que surge. Então, você tem um acento aqui, ó, bonitão, e esse acento não tem o nome de crase. Esse acento recebe o nome de acento grave. Perceba que ele é deitado para o outro lado, né? Ele vai em cima do A aqui e ele é para o outro lado. Ele não é para o lado tombado para a direita, né? Ele é tombado para a esquerda. O tombado para a direita é o acento agudo que a gente usa para acentuar as palavras. Então, maracujá vai receber esse tipo de acento. Cuidado, parece uma informação boba, mas tem muita gente que coloca o acento grave para o outro lado, tomba ele para o outro lado, ou seja, ele vira um acento agudo e não existe esse A com acento agudo sozinho ali. Tudo bem? Cuidado então com isso. A grande pergunta que eu imagino que você deva ter feito ao ler o texto é: de onde, né, de onde surgem esses dois As aí, essas duas letras As, de onde vem? Se você lembrar da matéria do bimestre passado, a questão da regência, você vai ver que tinha um monte de verbo, você vai lembrar, na verdade, que tinha um monte de verbo que acabava pedindo esse A como regência. Então era o ir, quem vai, vai a algum lugar, quem chega, chega a algum lugar, prefiro algo a outro algo, obedecer a e por aí vai, não é isso? Ou seja, quem pede esse primeiro a é a regência do verbo. Então, se um verbo pedir esse a como regência, essa preposição a, temos o primeiro a que vai começar a pavimentar aí o nosso caminho para surgir a tal da crase. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, ir a algum lugar. Tá, só que a crase, como a gente falou no slide anterior, é a junção de duas vogais iguais. Então, eu preciso do outro A. De onde vem agora o outro A? O segundo A, ele surge do artigo feminino. Ele é um artigo feminino, ou seja, ele vai aparecer antes de uma palavra feminina. Então, olha só a junção. Nós temos, então, o fui a algum lugar, ou seja, o verbo ir pede esse a. E eu tenho a palavra praia, que é uma palavra feminina. Então, se eu tenho esse a pedido pelo verbo ir, e eu tenho praia, que é uma palavra feminina, e ela aceita esse outro a, logo eu tenho a crase. Eu vou ter a indicação de fui à praia com crase. Tudo bem? Então, esse azinho aqui com o acento grave em cima significa o quê? Que dentro dele tem o a, preposição do verbo ir, regência do verbo ir, e tem o a, artigo feminino, tem o artigo masculino o, tem o artigo feminino a, porque a palavra praia é feminina. Logo eu juntei, tá vendo? Eu juntei a mais a, ou seja, eu fundi, promovi a fusão deles. Temos a crase. Isso é a crase, queridos alunos. Tá, mas peraí, professor, isso pode ficar um pouco confuso. Não fique não. Não fique confuso não. Na verdade, na escola, às vezes a gente acaba aprendendo a crase tudo de uma vez.
Eu lembro que eu aprendi assim e ficava uma confusão na minha cabeça. Então eu preferi, ao virar professor e na tentativa de ajudá-los, né, a compreender um pouco mais fácil, de maneira mais prática, a crase, dividir em alguns casos, tá? Na verdade, eles não existem, crase é um caso só. Mas eu acabei dividindo em algumas regras, digamos assim, para a gente separar e ficar um pouco mais tranquilo a nossa caminhada aqui para entender essa crase definitivamente, tudo bem? Então, assim, eu chamei de primeiro caso essa situação que nós acabamos de ver. Preposição mais artigo, tudo bem? Então, toda vez que tiver a preposição a mais o artigo a. E vocês vão perceber que tem uma dica aí no final do texto do Pasquale, o texto ali que eu deixei no material na semana passada, vocês vão perceber que ele dava essa regra. E vocês vão adorar essa bela regrinha. Por que vocês vão adorá-la? Porque ela vai servir para quase 90% aí das suas dúvidas de crase. E qual é essa regrinha que estava lá? Trocar a palavra feminina, então está escrevendo um texto, está escrevendo alguma coisa, colocou alguma coisa com a, não sabe se aquele a vai ter crase ou não, o que você faz? Substitui a palavra feminina que você está lá escrevendo por uma palavra masculina equivalente. O que é uma palavra masculina equivalente? Então, se eu tenho praia, por exemplo, não tenho masculino direto, praia é praio, não. Mas eu troco praia por algum lugar masculino. Então, praia troco por clube, por exemplo, tá? Por que isso é importante? Porque às vezes, se você quiser trocar, inventar muito na troca da palavra, você pode mudá-la de categoria. Lembra? Transformar um substantivo em um verbo, e aí bagunça tudo. Então a ideia é lugar, lugar, gente, gente, objeto, objeto, coisa, coisa, e por aí vai. Tudo bem? Então fui lá, troquei a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se ao realizar essa troca aparecer ao na versão masculina, eu vou ter crase na versão feminina. Vou falar de novo isso aqui que é bonitinho. Se aparecer ao na versão masculina, lá na minha troca, eu vou ter crase na versão feminina. Olha o exemplo. Então, no slide anterior, a gente estava com dúvida se fui à praia tinha crase, não é isso? Fui à praia, tem crase ou não? Aí eu troquei praia por clube, ó. E repare que você vai falar fui, esse a é do verbo ir, a regência dele. Clube não é uma palavra masculina? Se clube é uma palavra masculina, ó, o clube, o clube. Repare então que eu vou ter fui ao clube. Se aparecer o ao na versão masculina, obrigatoriamente eu vou ter isso aqui, ó, esse AA na versão feminina. O A do fui, ó, tá aqui, A do fui. O do clube, como o clube é masculino, troco pelo A da praia, que é feminina. Vai fundir, ó, fundiu o azinho aqui com esse azinho. Logo, temos a crase, ó, fui à praia. Tudo bem? Então, repare, essa técnica aí é infalível, infalível. Apareceu ao, você vai ver que vai ter crase, tá? Apareceu ao, na versão masculina, você vai ver que vai ter crase. Professor, e se não aparecer esse trem aí, se não aparecer esse ao? Se não aparecer o ao, não vai ter crase. Olha como é simples isso, depois falar que português é difícil. Se não aparecer ao, não vai ter crase. Dá um exemplo aqui. Recebemos o documento. Apareceu ao? Não, apareceu só o. Se apareceu só o, vai ter crase? Não. Recebemos a correspondência. Ah, mas por que vai ser crase? Por que vai ficar sem crase, professor? Troca aqui, ó. A crase é se aparecer o ao. Apareceu, recebemos ao documento, parece uma entidade chegando. Recebemos ao documento. Não, 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 nada de recebemos ao documento. E sim, recebemos o documento. Se você recebeu o documento, você recebe a correspondência sem crase, sem crase. Logo, toda vez que você fizer a troca pelo masculino e só aparecer o, não vamos ter crase na versão feminina. Fácil, hein? Fácil, fácil. Há alguma outra maneira de aparecer, professor? Sim. Se não aparecer o ao, não vamos ter crase. Movido a álcool. Fala, ó, professor, eu tenho o meu golzinho 89 e o meu golzinho quadrado 89 é movido a álcool. Professor, eu fiquei na dúvida aí se esse movido a álcool vai ter crase ou não. Amigão, breca tudo aí. Álcool é uma palavra masculina. Você põe a álcool no carro ou o álcool, né? Eu vou pegar o álcool. Então, álcool é uma palavra masculina. Tá. Se álcool é uma palavra masculina,
por que tá dando esse A aqui, professor, de movido a álcool? Não é movido ao álcool? Opa, calma aí, calma aí. Então vamos lá, por partes. Repare que na hora que eu jogo por movido a gasolina, não tem crase, tá? Gasolina é feminino, é uma palavra feminina, a gasolina. E álcool é uma palavra masculina. E por que só ficou esse A então aí, professor? Porque esse A é só a preposição, ó, movido a alguma coisa. Então eu sou movido a alguma coisa. Esse movido a, esse A é de preposição. Pode ver, e isso vai ocorrer sempre. Se você trocar a palavra feminina por uma masculina e continuar aparecendo só esse A aqui, ele será uma preposição e não um artigo. Logo, repare que eu tenho A só de preposição. Para ter crase eu tenho que ter dois As. A de preposição mais o A de vogal. Se eu tenho só o A de vogal, que era o caso anterior, se eu tenho só o A de preposição, que é esse caso aqui, não vou ter crase. Não tenho os dois, só tenho um, não vou ter crase, tá? Então, movido a álcool, uma palavra masculina, impossível ter crase aqui, e movido a gasolina, palavra feminina, não vai ter crase, porque não deu movido ao álcool. Se tivesse aparecido aí movido ao álcool, teríamos crase, mas movido a gasolina não vai ter crase, porque só apareceu movido a álcool. Tudo bem? Tranquilo? Então, resumindo aí, troquei o feminino pelo masculino. Se aparecer ao, vou ter crase na versão feminina. Se não aparecer ao, o que pode aparecer? Só apareceu o, não vou ter crase. Só apareceu o a, não vou ter crase. Só tenho crase se aparecer o ao. Tranquilo? E sabia que você ia gostar. Tá vendo? Crase é fácil, sabia que você ia ficar empolgadão. Não tem exercício, atividade avaliativa, perdão, nesta semana. Vocês ainda estão aí em semana de prova, acabando a P1. Mas tem aquela lista, igualzinho do bimestre passado, tudo bem? Então tem aquela lista que vocês precisam fazer e não precisa postar em lugar nenhum, não vale nota, não precisa enviar, entregar nada, mas é uma lista para fazer para vocês treinarem no mesmo esquema do bimestre passado, como se fosse uma atividade em sala, tá bom? Façam a lista. Algumas pessoas acabaram não indo tão bem na prova aí, na P1, acredito que por não ter feito a lista, muito provavelmente, tá? Então, recomendo fortemente que façam a lista. Português, assim como matemática, você tem que exercitar. Não adianta, eu sei a regra, mas você precisa aplicar essa regra, tá bom? Então, façam o exercício. Semana que vem tem a correção desses exercícios, lá mais um videozinho. Aproveitem, estudem bastante. Qualquer dúvida, manda lá no fórum. É isso aí, boa semana. Até mais.